Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco. Obrigado, Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos amigos. Obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigado pelos nossos ajudadores, ó Senhor, aqueles que intercedem por nós, que oram por nós e que nos ajudam no nosso compromisso. Ó, meu Senhor, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vitória, enche, Senhor, os seus corações de alegria, de gozo. Ó Deus, recompensa com a bênção dos céus o trabalho de cada um. Deus bondoso, Deus fiel, querido Senhor, amado Senhor, abençoa o teu povo, guarda a tua igreja no Brasil e no mundo, crianças, jovens e adultos. Deus bendito, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Deus nos deu graça para começar esse trabalho em 1988 e nós iniciamos como um culto extra da mocidade na igreja que eu servia. E Deus abençoou de uma forma maravilhosa. Nos primeiros 2, 3 anos eram só jovens, depois nós ampliamos para receber crianças, adultos, viúvas, viúvos, quem interessasse. Foi sempre gratuito, o nosso trabalho foi e é gratuito. Nossas despesas sempre foram custeadas mediante milagres, Deus operando no coração que a gente não conhece, e nós continuamos firmes, decididos, fazendo do mesmo jeito, anunciando a palavra do Senhor com a mesma graça. Hoje o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 11 a 24. Um pouquinho extenso, mas é uma história necessária, é uma leitura necessária. Não estou embora, não vou nem começar do começo, porque seria mais extenso ainda a leitura. Atos 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramos sob pena de maldição não comer, não provar nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como que, querendo saber mais alguma coisa de seus negócios.
e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. E tomando ele, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este homem, que tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que, tendo de inquirir dele mais alguma coisa, ao certo, mas tu não os creia, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Agora fala conosco, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos. Abençoa e guarda, Senhor, o Teu povo. E continua operando, Senhor, também na vida daqueles que venham ter contato com as nossas publicações. Pai bendito, abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é de chamar a atenção como as pessoas se tornam frágeis quando elas mudam de posicionamento, às vezes social, filosófico e também espiritual. O apóstolo Paulo havia sido um fariseu importantíssimo. Fariseu jovem, desenrolado, como dizem os jovens, corajoso, muito decidido e com poder de mando. Era um homem que tinha condições sobejantes de influenciar as pessoas e coordenar trabalhos e levar estas pessoas conforme o seu sentimento
de valores, de importância naquilo que quisesse fazer. Ele gozou de muito prestígio, de muita popularidade entre os escribas e fariseus pelo talento. Mas, quem já leu Atos capítulo 9, sabe que ele, antes de chegar em Damasco, com aquela embaixada direcionada e ordenada, e tudo de acordo com as autoridades judaicas, para prender cristãos que estavam dispersos e estavam em Damasco, muitos vivendo bem lá, se sentindo mais seguros. E ele se converteu. Uma conversão traumática, terrível. Imagina um raio cair em cima do sujeito. Foi tão terrível a força daquela descarga elétrica que ele cegou. E Jesus falou com ele, chamou pelo nome, se apresentou. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E o Paulo teve a sua vida transformada principalmente após a experiência com aquele discípulo chamado Ananias, que chegou lá tratando ele como irmão, dizendo porque estava ali e era para ele restaurar, recuperar a vista. Aconteceu o milagre e não tinha como ele fugir. Tinha ouvido a voz de Jesus Cristo, tinha questionado quem era e tinha ouvido a resposta de Jesus Cristo. E Jesus manda ele entrar na cidade e que lá vai ser dito o que ele precisava fazer. Aí o Ananias chega no terceiro, quarto dia. Então a conversão traumática do Saulo, que é agora o apóstolo Paulo, fez ele se tornar ou mudar assim de um fariseu honrado, renomado e respeitado em um herege, conforme o pensamento dos seus oponentes. Era um herege participante de uma seita chamada seita do Nazareno. Era assim que os inimigos de Jesus tratavam a igreja no começo. O Senhor Jesus, nesse contexto da leitura do capítulo 23, o Senhor Jesus já tinha conduzido Paulo em muitas missões, de muitas maneiras e com muitas visões. Agora é mais uma visão que Paulo tem, Atos 23, 11. Ele foi preso lá em Jerusalém, acusado de fazer um ato que profanasse o templo. E ele foi preso e no dia seguinte, ele teve uma visão. O Senhor diz a ele: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque tu testificaste de mim em Jerusalém e também vai testificar de mim em Roma. Isso é o Senhor Jesus dizendo para ele no dia seguinte à prisão, na noite do dia seguinte. Na manhã do terceiro dia, contando da prisão, alguns judeus fizeram uma conspiração, juraram entre si que não comeriam e nem beberiam sem que houvesse matado o Paulo. Isto não era fácil, porque ele estava sob o poder do tribuno.
ele estava sob o poder dos centuriões. Não seria uma coisa para chegar e fazer assim. Era necessário uma história, criar uma situação. Então, qual foi a situação? Cerca de 40 homens fizeram esta conjuração, conspirando contra a vida de Paulo, e foram comunicar ao sacerdócio. Foram falar com os principais sacerdotes, portanto, o sistema que comandava o templo e a sinagoga e tudo mais, e disseram: nós conjuramos sob pena de maldição, não provar nada, nem comer nem beber, enquanto não matasse o Paulo. Então, agora vocês vão nos dar a oportunidade. Vocês vão, através do conselho, rogar ao tribuno para fazer mais uma audiência. Faz de conta que precisa ouvir mais coisa. Quer tirar alguma dúvida? Quando ele for trazido, a gente age. Tinha um homem, um rapaz, é chamado no texto de mancebo, portanto, uma forma de referência a um homem solteiro. Um homem já formado, portanto, um rapaz, né? E tinha um desconhecido lá, um rapaz que eles não conheciam. Era judeu, se vestia como judeu, falava judeu. Era filho da irmã de Paulo. Nem nós ficamos sabendo o nome do rapaz e nem o nome da irmã de Paulo. Ou seja, Deus, na sua infinita provisão de meios de manutenção, de salvação, de operação, no âmbito da vontade celeste, Deus usou o rapaz para livrar o tio da morte, mas o rapaz não é identificado pelo nome. A mãe do rapaz não é identificada pelo nome. Era o filho da irmã de Paulo. Ouviu isto, certamente se perturbou, foi à cadeia pública. Ele foi à cadeia pública, entrou na fortaleza. Era a cadeia pública que tinha a entrada onde ficavam os centuriões e os tribunos, as autoridades. E ele, no meio dos centuriões, ele passou, falou com o tio, comunicou. Ele ouviu isto, entrou na fortaleza e anunciou ao Paulo, o tio. Paulo, chamando um dos centuriões, pediu: leve este moço ao tribuno, porque tem uma comunicação a fazer o tribuno. Os centuriões não interferiam. Se a conversa era com o tribuno, então é com o tribuno. Aí ele foi. E tomando ele, pois o levou ao tribuno. O centurião adentrou na área onde estaria o tribuno e comunicou. O preso Paulo, olha, Paulo, o apóstolo Paulo aqui preso do Senhor. O preso Paulo, chamando-me a si, rogou que ele trouxesse este moço que tem um assunto para conversar, para falar, tem alguma coisa a te dizer. O tribuno leva o rapaz a um reservado e perguntou em particular: qual é o problema?
Qual é o assunto? O que te traz aqui? E ele passou com fidelidade. Os judeus se consertaram ou fizeram um acordo, rogando-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo alguma coisa a inquirir dele, mas o certo é que eles querem matar o Paulo. Não acredite neles, porque mais de 40 homens dentre eles armaram a cilada, e a cilada é esta: se obrigaram, sob pena de maldição, fazer o jejum do assassinato. Eles não querem, não podem comer, já fizeram. Fizeram este pacto de sangue. Não comer e nem beber até que tenha morto, até que elimine o Paulo. São 40 homens. E eles estão esperando, eles querem, vão te procurar, esperando de ti a promessa da nova audiência, mas é cilada. Então o tribuno despediu o jovem e mandou que ele não falasse para ninguém, e chamou 2 centuriões e ordenou a transferência de Paulo para Cesareia. Preparem para hoje à noite, hoje à noite, às 3 horas da noite. Não, o texto não deixa a gente entender se era conforme o horário romano. Se fosse no horário romano, parecia com o nosso. Então, 9 horas da noite. Eles contavam assim. Às 9 horas da noite, às 3 horas da noite, eles estivessem prontos. Às 3 horas da noite, eu quero aqui 200 soldados, 70 cavalaria, 200 arqueiros, para ir a pé, arqueiros, e disposição para ir para Cesareia. A cavalgadura para o preso, eles tinham a lei dos romanos, o direito romano era muito sério. O preso estava sob a responsabilidade do tribuno, agora transferida para 2 centuriões, e não tinha que facilitar nada. Os presos sob a guarda, a tutela do imperador. Então, ele tem que ser levado até a Cesareia. Aparelhai ou preparai cavalgaduras para porem nelas Paulo e levar com segurança, para que o levem salvo ao presidente Félix. Era um homem que tinha sido chamado por Jesus, que era perseguido pelos seus próprios ex-integrantes do farisaísmo. Ele, como ex-integrante, era perseguido pelos fariseus. E Deus protegendo. É tanto que o Senhor tinha lhe dado a visão para
fortalecimento e tinha encorajado. Tem bom ânimo. Conosco é da mesma natureza. Deus não mudou, sempre fala conosco e nos encoraja. Tenha coragem. Faça o que Deus já te deu, oportunidade e determinação para fazer. Se ainda não está fazendo alguma coisa, converse com Deus. É um reino que não tem inútil. O reino de Deus não tem inútil. Todos os servos de Deus têm uma missão. Cada servo de Deus tem uma missão. Converse com o Senhor e pergunte qual é a sua missão, qual é a sua participação neste reino de glória, muito embora tenhamos aflições durante o percurso para a cidade de Deus, para a cidade celestial. Vamos orar pelo memorial da oração, envolvendo os nossos amados irmãos, membros congregados na Igreja do Senhor Jesus, os nossos pastores, os nossos líderes e as famílias daqueles que foram para a glória. Hoje de manhã eu estava louvando a Deus e me lembrando do saudoso meu amigo, meu pastor e amigo saudoso, pastor José Deusdedit Farias. Era um sólido ministro de Deus. Oremos. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela missão. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela graça concedida, ó Deus, para fazermos a tua obra. Abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Toma em tuas santas mãos os nossos queridos irmãos, meus filhos na graça, aqueles que através da tua palavra, meu Senhor, ajudamos na formação, na orientação para ministrarem ao teu povo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos, hoje servindo em várias denominações, estados e também nações. Abençoa e guarda os meus irmãos, estenda sobre eles a tua destra, com bênçãos copiosas. Este memorial da oração, Senhor, toma em tuas santas mãos e guarda cada vida, os teus obreiros que estão em plena atividade, e as famílias dos obreiros que foram guardados. Amado Pai, Tu és o nosso Deus, o galardoador dos fiéis, recompensa com a bênção dos céus os que estão sempre conosco e nos ajudam no Teu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.